Bom, vamos começar agora a discutir um pouco das equivalências do axioma da escolha. A gente acabou fazendo já que o princípio da boa ordem implica todo espaço vetorial tem base. A gente vai mais ou menos cuidar da volta disso, uma parte da volta disso. Na verdade, a gente não vai fechar esse assunto hoje, a gente vai fazer mais algumas implicações, porque tem as que vão ficar faltando, elas vão ser bem mais fáceis quando a gente tiver mais ferramenta, tá? Mas a gente já vai fazer algumas que não precisa de tanta ferramenta. Mas já tem algumas bem interessantes hoje. A primeira coisa eu vou tentar fazer o lema de Zorn, que na verdade eu deveria chamar de lema de Kuratowski-Zorn, até porque o Kuratowski mostrou antes esse negócio, e no caso mais geral, mas aí por motivos históricos o Zorn acabou ficando mais famoso. Mas vamos então primeiro enunciar e aí a gente prova. Então para a gente a proposição vai ser o enunciado do lema de Zorn, ou Kuratowski-Zorn, e a gente vai supor o princípio da boa ordem para provar ele. Né? Então, o que, esse lema diz? Ele fala que se você pegar uma ordem sobre um conjunto X, então você tem um conjunto não vazio X, vamos fazer assim. Então, você tem uma ordem não necessariamente total, porque senão ela é meio bobo. E ele fala que se toda cadeia de X admite majorante, então X admite elemento maximal. Então, lembrando, a gente vai usar o princípio da boa ordem para usar isso. Então, primeiro eu vou explicar os enunciados que tem, os termos que tem aí, que às vezes nem todo mundo conhece. O que é uma cadeia sobre X? Uma cadeia sobre X é simplesmente um subconjunto do X onde a ordem restrita a esse conjunto é total. Ou seja, quaisquer dois elementos lá dentro são comparáveis. Não pode ter dois incomparáveis lá no meio. Tudo bem? Isso é um conceito, inclusive, que a gente vai usar bastante para frente no curso. Então a hipótese que ele fala é: toda vez que você pegar uma cadeia, você consegue arrumar uma cota superior, né, um elemento que é maior ou igual que todo mundo da cadeia, não precisa estar na cadeia necessariamente, mas seria alguém que você poderia até incluir na cadeia, como sendo o maior elemento. Se você sempre está nessas condições, você então tem um elemento que é maximal. Ou seja, não tem ninguém que é maior que esse elemento maximal. Cuidado que ele não é máximo, isso não quer dizer que ele é maior que todo mundo. Só quer dizer que se ele for comparável com alguém, ele é maior, certo? Maior ou igual. Do tipo, não pode ter alguém que é estritamente maior que ele. Beleza? Então é isso que a gente basicamente tem que provar usando boa ordem. Então, cuidado aqui, porque a gente já tem uma ordem que dá pelo enunciado, mas a gente vai usar o princípio da boa ordem, então, ou seja, a gente vai invocar uma boa ordem sobre alguma coisa, então a gente já vai ter pelo menos duas ordens nesse enunciado. Então, basicamente, a outra ordem vai ser sobre o x, então eu vou pegar essa outra ordem aqui mais fresquinha, que é, né, vou usar o menor ou igual fresco, digamos assim, para indicar uma boa ordem sobre x. Então, boa ordem sobre x, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer é uma construção. Eu vou definir, formalmente está por recursão aqui, eu vou fazer já qual que é a recursão e aí eu explico mais ou menos qual que é a ideia. Então, cuidado que aqui é aquilo que eu falei, a gente vai estar trabalhando com duas ordens. Então, eu tenho que esse AX eu vou definir como sendo a união de todos os... Aqui tem que ser o fresco. É um pouco difícil fazer o pequeno. Então, esse menor igual aqui é o fresco. A y se para qualquer z menor que x, desculpa, se para qualquer z pertencente a esse lugar aí, aqui x a y, temos que o z é menor que o x. E aqui é simplesmente, eu já explico o que é esse troço aqui, o AY, caso contrário. Então, basicamente, o que você está fazendo aqui é o seguinte: você vai definir o AX pensando que eu já defini o AY para todo o Y que veio antes do X na minha boa ordem. E aí é assim: eu olho a coleção de todos os AYs e junto todos eles. Eu faço toda a união de todo mundo que já veio antes, desses As que vieram antes. Olha os elementos que estão dentro disso. Se o X que eu estou no momento ele é maior que todos esses caras que apareceram, dentro desses As, cuidado que agora é o maior na ordem original. É aqui que a gente está usando a ordem original. Se o X é maior de fato que todo mundo que apareceu, eu vou e coloco o X na minha família. Meu AX vai inflar.
Se por um acaso já teve alguém que não era menor que o x, você cai no caso contrário e você mantém os AY, você meio que mantém os AY como era antes, né? Você tinha uma certa coleção, na hora que eu vou acrescentar o x, eu não junto ninguém, eu simplesmente junto, pego a união de todo mundo que veio antes. Tudo bem? Então a ideia é o seguinte: você começa, vamos pensar aqui mais intuitivamente o que acontece. O primeiro caso, você pega o x sendo o mínimo do seu conjunto. O x sendo o mínimo do seu conjunto, essa parte não tem ninguém, então não tem como alguém contrariar esse troço, então isso aqui está satisfeito por vacuidade, porque é para todo z que veio antes e não tem ninguém que veio antes, então o meu ax vai ser o próprio x, ele é o primeiro. Agora, pega o próximo cara, né? Então você tem o mínimo depois dele, né? Tipo, tirando ele. Pega esse. Se agora, para esse que você pegou, ele for maior que o x, se ele for, para qualquer z que você pegou antes, ele aumentou, que aqui eu estou invertendo as letras, mas assim, tipo, se esse próximo cara que você pegou é maior do que o x que tinha vindo antes, aqui x com um nome ruim por causa desse primeiro, você vai incluir ele nesse próximo a. Se não, você ignora, então vai manter só o primeiro x. Tá bom? Então você só vai, esse conjunto só vai estendendo, do tipo, ficando cada vez elementos maiores comparáveis lá dentro. Tá bom? O que vai acontecer? Os A's, se você tomar a união de todos esses AX, você percorre tudo isso, vai fazendo a união de todos esses AX. No final, o que você tem é uma cadeia. Você divide essa demonstração em duas partes. Primeiro, você mostra que cada AX, por indução, ele é uma cadeia. Tem um exercício lá que é bom de fazer, que é o seguinte: se você tiver uma cadeia de cadeias, o resultado, a união disso é uma cadeia. Você só tem que mostrar que dois caras estão comparáveis, mas em algum momento os dois estão no mesmo conjunto, então, portanto, eles são comparáveis lá dentro e o que você está fazendo é a extensão. Tá bom? Então, união de cadeias acaba sendo uma cadeia e na hora que você inclui esse último cara que é maior que todo mundo, isso continua sendo cadeia, porque todo mundo ficou comparável, né? Todo mundo era comparável entre si, esse cara por hipótese é maior que todo mundo, então agora todo mundo está comparável entre si, então você continua tendo uma cadeia. Então o que acontece? Você mostra por indução que os AX são uma cadeia, depois você toma a união de todo mundo, você tem uma cadeia, certo? Então na hora que você fizer isso aqui, vamos até escrever aqui, união do x, AX, esse troço é uma cadeia. Tudo bem? Agora você, cadeia na ordem original que você tinha sobre o x. Você volta para a sua hipótese e a sua hipótese fala: toda cadeia admite elemento majorante. Então tem um elemento aqui, um x, que é o majorante disso aqui. Ele está maior ou igual que todos esses caras que estão aqui. Tá bom? O que você tem que mostrar? Finalmente você termina mostrando que esse x é o maximal do x inteiro. Como você faz isso? Aí agora é só manter a calma que o negócio sai. Você supõe por contradição que ele não seja. Se ele não for o maximal, tem um z que é maior estrito que ele, certo? Você só deixa de ser maximal se alguém passou você, tudo bem? Só que aí agora esse z, como ele é maior estrito que o x, ele não pode estar nessa coleção, certo? Você já vai ter que esse z que você pegou, ele não está aqui. Por quê? Porque o x é maior ou igual que todo mundo aqui, e o z é maior estrito que o x, e não pode acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, automaticamente, você tem que o z não está aqui, tudo bem? Só que repara, o z é maior que o x, certo? Se o z é maior que o x, ele é maior ou igual que qualquer cara que está aqui dentro, ele é maior, estrito que qualquer cara que passou. Então, na hora que você chegou aqui nessa definição, na hora que você vai fazer isso, o AZ, você vai olhar, ele vai ser maior que todo mundo que veio antes. Ficou de novo invertido a letra aqui, desculpa, mas ele vai ficar maior que todo mundo que veio antes. Então, o AZ vai cair nesse caso. Então, o Z pertence ao AZ. Então, portanto, ele está nesse conjunto e é uma contradição. Tudo bem? Eu sei que ficou confuso aqui falando. Essa é daquelas demonstrações que mesmo você lendo ela é meio chatinha, mas se você vai tentando fazer o passo a passo com esse geral, ela sai mais tranquila. Então minha recomendação é, depois que você teve mais ou menos essa ideia aqui, tenta fazer essa construção que está aqui embaixo e aí tenta mostrar, dividir naquelas duas partes, para mostrar que isso aí dá uma cadeia, para você poder usar essa hipótese, e aí mostrar que o elemento maximal, o majorante dessa cadeia, vai ser maximal do conjunto. Tá bom? Então com isso aí você consegue mostrar o resultado que é o princípio da boa ordem implica o lema de Kuratowski-Zorn. Beleza? O que agora a gente vai fazer? Vamos mostrar que vale a volta. Isso aqui a gente já faz direto, não vai precisar de toda a implicação grande que a gente vai fazer no final. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar que se vale o lema
de Kuratowski-Zorn, vamos colocar assim, então isso implica que vale o princípio da boa ordem. Vamos pôr assim, só para abreviar aqui, para não ter que ficar escrevendo. Então, se você supõe que, se a gente tivesse colocado na nossa lista de axiomas o lema de Kuratowski-Zorn, eu poderia tirar como teorema o princípio da boa ordem. Tá? Essa demonstração, eu acho, a melhor coisa que tem para você fazer é o seguinte, você pausa o vídeo e vai tentar mostrar. Primeiro, tudo bem? Então, se primeiro mostra assim, tipo, tenta ver se você consegue ter uma ideia de como mostrar o princípio da boa ordem. Tudo bem? Então, dá o tempo para você pausar. Para quem pausou e agora tentou voltar para o vídeo, agora vamos fazer o seguinte: provavelmente tem uma grande chance de você ter chegado no resultado mais ou menos certo, mas com um pequeno erro. Do tipo, e se você travou em algum momento, é porque você percebeu o pequeno erro e aí não estava conseguindo corrigir. Talvez você tenha conseguido fazer direto tudo, mas vamos tentar ver se eu consigo recapitular o que deve ter acontecido. Se você tentou mostrar o princípio da boa ordem, qual que é um jeito, o que é um caminho natural aqui que talvez tenha acontecido? Você começa a definir boas ordens sobre o conjunto X. Então você tem aqui o conjunto X. O que vai ser uma ordem sobre o X? Uma ordem sobre o X nada mais é que um subconjunto de X por X, como a gente já discutiu lá para trás, certo? Então, que vai ser os parzinhos que a gente vai estar tentando definir. Tipo, um parzinho está aqui, né, nesse nosso conjunto aqui, contido aqui, que seria o menor ou igual, né? Você pode até botar uma notação aqui abusada, né, que é o menor ou igual contido aqui, que vai simplesmente falar o quê? Que o parzinho AB pertence a esse conjunto, se e somente se o A é menor ou igual que o B. Tudo bem? Então você tem agora um conjunto não vazio. Repara que se você pegar um unitário, do tipo, pegar só um parzinho, isso deu uma boa ordem. Só tem um cara lá, qualquer menor elemento. Tudo bem? Então, o conjunto das boas ordens possíveis no X é não vazio. Você simplesmente pode pegar os unitários. A única coisa que você quer fazer é pegar uma boa ordem que tenha, na hora que você pega os elementos que apareceram nela, vai dar o X inteiro. Certo? Beleza, então o que a gente faz? A gente começa a definir, você tem um só elemento, deu. Agora eu pego e acrescento um terceiro elemento. Aí eu falo que, sei lá, esse terceiro elemento ele podia estar entre esses dois, podia estar para a direita, podia estar para... Né, tipo, basicamente o que eu fiz é, eu falei que o A era menor que o B. Eu vou pegar o terceiro elemento, eu posso pôr ele aqui, aqui ou aqui. Qualquer coisa que eu fizer desse tipo, deu uma boa ordem. Certo? Aí você pensa, então faz o seguinte, eu defino uma ordem sobre o conjunto das boas ordens. Que é o quê? Eu falo que uma ordem é menor que a outra se ela é menor que aquela, então se essa nova estende a original, ou o contrário, você fala que essa aqui é menor que essa, se na hora que você pega essa, ela nada mais é que uma restrição dessa. Certo? É uma ordem muito, assim, é bastante razoável você pensar nisso e tentar ver se funciona. O problema é que vai sair quase tudo, com exceção que é boa. Tipo, vai sair ordem, vai sair tudo bonitinho, você vai conseguir pegar o majorante dela, vai ser o domínio todo, vai dar tudo certinho, só que você não vai conseguir mostrar que é boa ordem, porque não é. Não necessariamente é, tem um exercício lá para vocês tentarem fazer. O que a gente vai fazer? Você pode falar, imagina o seguinte, imagina, eu não estou pondo aqui, propositalmente eu estou fazendo isso, não estou colocando a notação mais carregada aqui, que isso vocês encontram na apostila, estou tentando passar a ideia. Imagina que você já tenha a sua ordem definida por uma parte. Então você tem esses caras aqui, todos estão ordenados, nessa ordem que eu desenhei, tá? Eles estão uma boa ordem aqui sobre eles. E agora eu quero pegar uma extensão para isso, então eu vou acrescentar novos elementos, e estender essa ordem que eu já tinha para esses. Como a gente comentou aqui no começo, por exemplo, se você tivesse dois, eu poderia colocar o novo elemento aqui, aqui ou aqui. Certo? Cada um desses era arbitrário, do tipo, eu estou estendendo a ordem. Eu não vou fazer isso, eu não vou deixar acontecer isso, eu não vou deixar acontecer nem esse caso, nem esse. Eu só posso estender uma ordem colocando gente para a direita. Elementos maiores do que todos que eu já tinha. Então, se eu já tenho definido a ordem nesses caras, os novos elementos vão ter que ser acrescentados para cá. Então, uma ordem estende a outra se. Então, tipo, a ordem A estende a ordem B se a restrição da ordem B para os elementos que estavam no A continua sendo os elementos do A e todos os elementos do A são menores ou iguais que o do B. Não basta eles serem compatíveis, eles não podem intercalar coisas. Todo mundo que você pôs de novo é maior que os elementos que estavam antes, então eu só posso estender para a direita, eu só posso acrescentar gente maior. Tudo bem?
Isso dá uma ordem, você consegue provar que isso aí dá uma ordem sobre as ordens, tá? Eu sei que isso é esquisito falando, mas escrevendo não é tão ruim, não ruim assim. Então isso dá uma ordem sobre as ordens, tudo bem? E aí depois você vai conseguir mostrar que isso aí dá uma boa ordem de fato. Basicamente o que acontece? Você vai pegar um subconjunto não vazio, esse subconjunto não vazio pega a intersecção desse seu subconjunto não vazio com pega alguém que tem algum elemento desse seu subconjunto não vazio. Tipo, alguma das ordens que já tenha um desses elementos. Na hora que você pegar esse, olha essa boa ordem que você pegou. Como é uma boa ordem aqui, a intersecção dessa boa ordem com o subconjunto não vazio que você pegou é não vazia. Então, portanto, tem um mínimo. Esse mínimo vai ser o mínimo de tudo. Por quê? Porque lembra, sempre que a gente acrescentou gente na sua ordem, foi para a direita, foi gente maior. Então não vai conseguir fazer esse cara deixar de ser mínimo. Esse que é o problema. Podia ser que na hora que você acrescenta mais gente, se você deixasse acrescentar gente para a esquerda, ele deixaria de ser mínimo e você teria problemas. Tudo bem? Então basicamente é essa a ideia aqui. Isso aqui te dá o roteiro geral para tentar fazer isso, mas aí recomendo você depois tentar ver lá com calma. Beleza? Então eu sei que está confuso, mas ele é uma demonstração mais chatinha mesmo, mas eu acho que é bem interessante como exercício. Tá bom? Ok, vamos fazer mais um, que é a proposição, que daí finalmente a gente tem o axioma da escolha, né, que a gente fala dele toda hora, mas a gente não tem nem o enunciado dele formalmente. Então o que eu quero mostrar é que se você supor a boa ordem, você tem o axioma da escolha. Então o princípio da boa ordem, né, o princípio da boa ordem, que na verdade é o nosso axioma, isso aqui implica o axioma da escolha. O que é o axioma da escolha? Então vamos colocar o que é o axioma da escolha. Se você pegar uma F, família. Eu estou pondo família só para ficar falando, mas é um conjunto, tá? É um conjunto de conjuntos. Família de conjuntos não vazios. Não vazios. Existe a função escolha que a gente chama. O que é a função escolha? Ela vai sair da sua família. Aqui o contradomínio dela vai ser esquisito, mas o que ela faz é bem natural. Então vamos primeiro escrever o contradomínio esquisito. É a união de todos os elementos. Mas o que ela faz é o seguinte: na hora que você pega f de alguém, esse cara pertence a f. Simplesmente eu estou escolhendo um elemento, né, do tipo, pensa que os f seriam uma coisa assim, cada um é um conjuntinho, não vazio. Está escrito aqui, família de conjuntos não vazios. Aí eu peguei um. Então, a imagem desse conjunto é esse, a imagem desse conjunto é esse, a imagem desse conjunto é esse, a imagem desse conjunto é esse. Eu peguei um elemento para cada um. Tudo bem? Ok? Para quem gosta de notação de produto de conjuntos, por exemplo, de espaços, qualquer coisa assim, isso aqui basicamente está falando que se você pegar um monte de conjuntos, se você tomar o produto deles, esse produto é não vazio. É exatamente o que está escrito aqui, apesar de não parecer. Tá bom? Pensa depois sobre isso aí, mas acho que isso aí é um bom jeito de encarar esse negócio. Qual é o problema do axioma da escolha? O axioma da escolha é o seguinte: você fala, poxa, mas se eu sei que esse cara é não vazio, esse cara é não vazio, esse cara é não vazio, não é simplesmente eu pegar, por exemplo, você poderia até pensar o seguinte: olha, para cada F não vazio, existe a F pertencente a F. Portanto, é simplesmente fazer esse conjunto aqui. Certo? Para cada F não vazio, você tem simplesmente esse conjunto aqui. Aí você pode falar assim, ué, isso aqui eu tiro dos axiomas anteriores. Parece, colocando desse jeito, parece de fato que você tira os axiomas sem usar, por exemplo, o princípio da boa ordem. Mas você não tira, você não tem como escrever essa fórmula aqui. Um jeito que você fez essa justificativa é, para cada f você tem um existe. Né? Só que aí você não pode simplesmente. Por que isso aqui vale para finitos? Acho que é o jeito mais fácil de enxergar é. Por que se o conjunto F, o conjunto, a família F fosse finita? Então aqui eu tenho para qualquer F dentro desse aqui, se isso aqui daria certo. Porque daí você consegue, por exemplo, vamos supor que no F tem tipo 3 elementos. Você ia usar um existe para o primeiro, um existe para o segundo e um existe para o terceiro, você ia ter uma fórmula com 3 existes e ia tirar esse resultado. O problema é que se o F for infinito, você ia precisar de uma fórmula com infinitos termos, e isso não existe. Tudo bem? Então você teria que fazer de outro jeito. E se você ficar tentando procurar os outros axiomas, nenhum te justifica isso a não ser o princípio da boa ordem. Por quê? Porque esses AFs você tem alguma escolha aqui dentro de pegar quem é esse AF que você pegou. Outra pessoa poderia ter pego o outro e aí você não consegue garantir que existe alguma coisa aqui. Tem uma analogia que o pessoal brinca, que é, por exemplo,
tênis e meias. Pensando em meia clássica, que é aquela que os dois pés não tem diferença, certo? Você pode pôr, um dia você põe a meia, uma meia num pé e no outro dia você põe no outro, com a comparação com tênis, que tênis em geral você não pode fazer isso, né? Você tem o pé direito e o pé esquerdo. Então, por exemplo, se você tivesse só uma unicidade aqui, você já fala assim, olha, é para escolher tal cara, e é uma escolha você fez para todos, dá certo. Então o que acontece? Imagina assim, você tem duas gavetas, uma gaveta cheia de par de tênis e uma gaveta cheia de par de meia. Aí você chega e fala, me escolha um parzinho, né, certo, de desculpa, me escolha um pé de cada par que você tem nessas gavetas. Se você for na gaveta de tênis, você consegue fazer isso com uma única escolha. Você pode decidir a priori, por exemplo, eu quero o pé esquerdo de todos os pares de tênis. Uma escolha todas as vezes. Então, não importa o que aconteceu depois, você vai pegar o pé esquerdo. Certo? Você ganhou o parzinho, pega o pé esquerdo. É uma escolha. Para sempre. No outro, você vai ter o quê? Você vai ter duas meias iguais. Então, você vai ter que escolher uma delas. E aí, você vai ter que falar assim, tipo, qual delas você vai pegar? Vai ter uma escolha arbitrária em cada uma e esse monte de escolha arbitrária tá te pedindo para fazer alguma coisa diferente. Isso aqui é tudo argumento intuitivo, tá? Não dá para formalizar isso aqui exatamente, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui na nossa demonstração? Eu tenho o princípio da boa ordem, tudo bem? Então, o que eu faço? Eu simplesmente aplico uma boa ordem sobre isso aqui, que eu ganho de presente. Eu não sei como é que ela é. Depois que você fez isso, eu posso simplesmente, como é que eu faço para escolher isso aqui? Ó, essa aqui foi uma escolha arbitrária, uma só, fiz aqui de cara. Agora eu pego simplesmente f de f e defino, tipo, como sendo o mínimo de f com relação a essa ordem. Tem porque, né, o f é não vazio, por hipótese, tem mínimo porque é uma boa ordem. Acabei. Uma escolha arbitrária, logo no começo, me deu tudo aqui. Tá bom? Eu sei que é esquisito, mas é isso aí. Beleza, vamos para o último e talvez o mais surpreendente. E é o que dá um pouco mais de trabalho, eu vou tentar dar a ideia geral aqui de novo, como eu fiz nos outros. É a volta daquilo lá, do que a gente comentou lá no começo. Então se todo espaço vetorial admite base, então eu vou pôr um quase aqui, que eu já explico o que é o meu quase. A gente vai tirar esse quase mais tarde. Quase vale o axioma da escolha. Tudo bem, a gente vai tirar o quase mais tarde. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar uma versão mais fraca do axioma da escolha. E ela é uma mais fraca bem estranha, eu volto nessa discussão mais tarde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer, é quase igual esse axioma que a gente fez aqui antes, a gente vai ter uma F, família de conjuntos não vazios, só que na hora que eu for pegar o meu F de F, lembra, lá antes eu falava que ele pertencia ao meu conjunto, certo? Aqui eu vou falar que ele está contido no meu conjunto, só que ele é finito e não vazio. Tudo bem? Então eu vou escolher, a partir da minha família de conjuntos, um subconjunto finito em cada uma e não vazio, tá? Mas eu não consigo garantir que qual que é, eu não vou dar a unicidade. Lembra que até no meu exemplo dos pares lá de tênis, eu estava pegando o par de meia, que era o que a gente precisava, já tinha o par, o F já era finito, então para ele nem ia precisar desse troço aqui, do tipo, ele ia continuar na mesma. Mas o que a gente vai mostrar depois é que com um certo esforço e usando surpreendentemente um outro axioma, a gente consegue tirar a equivalência desses dois, mas isso é outra discussão. Então primeiro aqui a gente só vai fazer essa coisa, a gente vai usar que se você tiver uma família qualquer de conjuntos, eu consigo uma família, uma função que não vai me escolher exatamente, mas ele vai me escolher finitos. Então a gente acaba chamando esse aqui o axioma das finitas escolhas, das múltiplas escolhas. Tá bom? É um nome, talvez tenha outros por aí. Tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter que fixar, vai ter que construir por enquanto a gente vai construir essa função e a gente vê depois como sai para aquela unitária de fato, né, que seria a versão disso aqui, é simplesmente pedir que esse conjunto, em vez de ser finito e não vazio, seja unitário. Aí a gente teria o resultado clássico. Então, beleza, a gente vai começar então com uma família F, está escrito aí, que é uma família de conjuntos não vazios. Tudo bem? Eu vou supor que os elementos da F
são 2 a 2 disjuntos, tá? Tem um truque para você fazer eles ficarem 2 a 2 disjuntos, tá lá na lista. E uma vez que você provou a versão com 2 a 2 disjuntos, com esse truque que eu fiz, você vai ter a função e depois você volta para essa aqui, vai dar certo, tá bom? Então é mais fácil você provar ela para os 2 a 2 disjuntos, mas esse truquezinho é fácil para transformar uma família que não seja 2 a 2 junto numa que seja 2 a 2 junto, tá bom? E aí você resolve para aquela e depois volta com a solução para cá. Então a gente já vai supor que são conjuntos não vazios e 2 a 2 disjuntos, tá? Aí eu vou definir o x, que vai ser o conjunto que eu vou estar interessado, como a união de todo mundo que está aí. Beleza? Agora eu vou fixar K um corpo, é um corpo qualquer, tá? Pode ser os reais, por exemplo, se você quiser. E eu vou definir o K de x. Eu esqueci de avisar antes, a demonstração vai ser estranha, mas com um enunciado desse você não podia ter uma demonstração que fosse meio normal, né? Então aqui eu vou simplesmente fazer que esse k de x é o corpo de variáveis, entre aspas, aqui, com as variáveis pensando que eles estão aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o k, imagina que o x está nesse x aqui. Então, por exemplo, esse vai ser o corpo de frações desse cara. Então, por exemplo, esse aqui é um elemento que está aí dentro. O que é 3 vezes x? Nada, é só o símbolo 3 vezes x. Só pensa que o x você pode somar com x, que vai dar 2x e coisas desse tipo. X vezes x vai dar x quadrado e nunca sai disso. É como se eles fossem variáveis de fato, só que cada uma, as variáveis moram aqui dentro. Acho que é o jeito mais fácil de enxergar esse troço. Então, por exemplo, se o y morar aqui também, esse aqui está lá dentro. 4x sobre 3y. Pode somar x aqui embaixo também, por exemplo. Isso aqui é um elemento que está aqui dentro. Tá bom? Então você faz a conta como se fingindo que esse troço é uma variável também. Isso dá um corpo, beleza? Então vamos começar. Então k de x vai ser o meu corpo de frações baseado nessas variáveis aí que você tem. Ok. Agora, dado um f aqui dentro, aqui é um pouquinho chato, eu vou fazer... eu vou falar o que é o f grau de um monômio. Monômio é simplesmente um escalar, né, um elemento de k vezes alguma variável daqui. Então é um escalar vezes variáveis, certo? Então só tem um grupinho, não tem somas. Tudo bem? Então eu vou falar que o f grau de um monômio é a soma de todos os graus dos elementos de f, dos graus dos elementos de f que estão no monômio. Certo? Ou seja, se você tiver no seu monômio tiver variáveis que não estão dentro do seu f, eles não importam para sua conta. Mas se você tiver tipo um x quadrado e o meu x está dentro do meu f, o meu f grau já é pelo menos 2. Tudo bem? Então você vai ter o f grau do monômio e agora você vai ter o f grau do... seria meio que tentar definir o que seria o f grau para frações, mas acho que eu vou colocar de um outro jeito, porque a gente não vai exatamente usar isso aí. Então, vamos pegar assim, ó, você tem um fzinho que pertence ao kx, vamos pôr esse k menor aqui, porque depois eu vou ter um k grande. Ele é da forma P1 sobre P2, certo? Ele é um polinômio de um, polinômio do outro. Aí eu vou falar que ele é F homogêneo, então F homogêneo de grau. Vamos para a mesma coisa aqui. De grau D. Se todos os monômios que aparecem em P1, todos monômios de P1 tem F grau N, para algum N, e todos os monômios de, aqui era P1, P2 tem F grau N, aqui é N mais D, desculpa, e aqui é N.
Tudo bem? Então é basicamente o seguinte: você vai cortar o F grau de cima com o de baixo, então aí sobra só o D, né? Tipo, o de cima entra positivo, o de baixo entra como negativo. Então você olha se todos os monômios que estão aparecendo no polinômio de cima tem grau, sei lá, 1 mais 2, e o de baixo tem tudo grau 1, então o seu ele é homogêneo de grau 2, que sobrou essa diferença aí que tem para cima. Tudo bem? Então, de novo, indo amarrado com o seu Fzinho. Ok. Posto tudo isso, eu vou ter que apagar aqui coisas, senão a gente... Ou então vamos descer, vai. Posto tudo isso, aí agora finalmente eu vou definir quem que é o corpo com quem eu vou trabalhar. Não é o casinho que a gente fez lá no começo. Vai ser simplesmente os Fs pertencente a Kx. Esse K aqui é pequeno, então vamos fazer ele um pouco menor. Tal que F é F homogêneo de grau zero. Para todo F. Para qualquer F que você pega, na hora que você faz a conta, ele dá grau zero. Cuidado que isso não quer dizer que é grau zero em cima e grau zero embaixo cada monômio. Isso quer dizer que se todo monômio que apareceu em cima com relação a algum F tem grau 3, então ele tem que ter grau 3 com os caras de baixo. Os de baixo também vão ter que aparecer como grau 3 nos de baixo. Aqui isso aqui dá uma confusão, porque você tem que ficar primeiro acostumado com esse negócio, e não dá tempo de se acostumar no meio dessa demonstração. Isso não quer dizer que todo mundo que vai aparecer com grau 3 ou tipo, você pode ter, como a gente está trabalhando com os caras 2 a 2 de juntos, por exemplo, você poderia ter que aparecer um cara de grau 3 em cima, ele vai aparecer embaixo com esse mesmo grau embaixo do tipo, tá? E aí ele acaba cancelando. Os outros caras, por exemplo, pode ter um Y que vai ter grau 5 aqui, desde que esse Y não esteja no mesmo F que o X. Tipo, como eles eram 2 a 2 juntos, então isso aqui acaba sendo fácil. Então, se aparecer um Y à quinta, ele vai ter que ficar a quinta embaixo também, tá bom? E aí dá certo aqui mais ou menos as coisas que você está fazendo. O que acontece? Quando você faz isso, depois vocês verificam, isso aqui é um corpo também, tá bom? É um subcorpo. Basicamente ele é fechado para soma e fechado para multiplicação, tá bom? Ele é fechado para soma e fechado para multiplicação, é esse negócio do homogêneo de grau zero. Tem que fazer uma demonstração aqui, tá bom? E aí agora a gente vai trabalhar então com esse corpo. O que eu vou olhar? Isso aqui é um outro corpo, então agora eu olho para o V, vai ser o espaço vetorial gerado por X em K de X. Você tem o K de X inteiro, eu vou olhar só esse X, só que agora eu vou encaixar o K, porque se o K de X era um espaço vetorial, você podia olhar ele como espaço vetorial sobre esse K grande, tudo bem? Então agora eu pego ele como espaço vetorial sobre esse K grande, pego o que é o espaço vetorial gerado por esse X, que é um subconjunto desse cara, então fechado por esse K agora. Aí eu vou considerar o meu V esse aqui. E aí, por incrível que pareça, a gente vai fazer aqui, eu vou usar, porque a gente tem aquela hipótese esquisita que a gente não usou até agora, que é todo espaço vetorial tem base. Então eu vou usar B, é a base desse espaço vetorial sobre o Kx nesse corpo. Esse espaço vetorial não é sobre, né? É subespaço desse aqui sobre esse corpo. Tá bom? Então fixa essa base aqui. Ok, a gente está quase acabando, só que agora é um monte de conta, eu vou tentar pelo menos dar a ideia dessas contas. O que você faz? Para cada F que você fixar agora, lembra que a gente tem que arrumar um subconjunto finito não vazio do F, certo? Então, para cada F que você está pegando, eu fixo um x lá dentro. Tá? Aqui, a princípio, eu estaria usando o axioma da escolha se você for fazer para todos eles. Eu não posso pegar esse x aqui. Então, eu só vou fazer uma demonstração diferente. Eu vou fazer assim, olha. Se você pegar um x qualquer que ele existe, o que acontece? Eu posso olhar quem que seria o Bx. Bx é um subconjunto finito do meu F. Aí você fala, pronto, acabei, achei um subconjunto não vazio. Sim, só que eu usei esse x e aí eu tenho esse problema aqui. Certo? Ele é um subconjunto finito do meu F e aí eu não consigo agora fazer
qualquer coisa aqui do tipo, eu não sei agora tipo, eu estou usando o axioma da escolha para definir isso aqui. Isso que é aquelas coisas, demonstrações chatas sem usar o axioma da escolha, porque se você fosse querer acabar desse jeito, você vai usar o axioma da escolha. Então eu preciso fazer alguma outra coisa, tá? Então eu sei que isso aqui é um subconjunto finito não vazio do F, tá? O que acontece é o seguinte, tal que existem uns lambdas x b pertencente a K, aqui. Esse bx, desculpa, eu falei besteira, ele não é contido em F, ele é contido em B. Se ele fosse em F, a gente talvez conseguisse resolver pelo que eu vou fazer depois, mas aí ele é um subconjunto finito do B, desculpa, tá bom? Tal que isso aqui pertence a K. Ok? E acontece o quê? E o seu x é escrito como combinação linear desses caras. Eu devia ter escrito tudo antes de começar a falar. Então é lambda x bzinho, bzinho. Bzinho são os elementos da base. Tá bom? Que você escreveu. Ou seja, o B é base, você consegue arrumar escalares e elementos da base para escrever o seu x. Tá ok? O que acontece aqui? Se eu tivesse pego outro y lá dentro, começasse com outro y lá dentro, tudo bem? Então você ia conseguir escrever, você ia ter um by e você ia ter que o y era igual a uma somatória de bzinhos pertencente. Aqui é bx, desculpa, aqui é by, lambda y, b, b, certo? Você vai conseguir escrever seu y assim. Só que isso aqui, x sobre y, você consegue provar, é um dos exercícios lá que a gente tem, isso aqui pertence ao meu K. Tipo, isso aqui vai dar grau homogêneo zero, ele vai cancelar os elementos 1 de cima. Aqui você vai usar o fato que os elementos do F são 2 a 2 disjuntos. Se você fez isso, então você pode simplesmente escrever essa igualdade que a gente tem aqui em cima, eu vou multiplicar ela por y sobre x. Então, na hora que você multiplica isso aqui, y sobre x, o x cancela, e aqui desse lado vai ficar y, e aqui vai aparecer a somatória dos b's pertencentes a bx, que é o que está escrito aqui. Aqui dentro vai aparecer y sobre x, que é o que você está multiplicando em todo mundo, e lá dentro aparece o lambda x, b, certo? Mas aí a gente tem que cada elemento, a outra propriedade de ser escrito na base, não basta que você consegue ser escrito como os elementos da base, mas isso é escrito de maneira única. Então, esses caras, eu acabei de escrever o y como sendo combinação dos caras da base, então em particular eu vou ter algumas coisas aqui. Eu vou ter que cada um dos lambda x b é igual a y sobre x. Desculpa, cada um desses caras aqui, a lambda yb é igual ao seu correspondente aqui, e o bx é igual ao by. Certo? Consegui tirar que o bx é igual ao by e que a mudança de escalares aqui é simplesmente feita desse jeito. Tá bom? Então a gente já teria uma unicidade aqui desses b's. Então só para ver, destacar aqui uma coisa, que a gente não vai usar isso aqui, mas se a gente tivesse escrito aquela coisa que eu fiz aqui no começo estava errada, né? Deixa eu subir aqui para deixar. Aqui eu tinha escrito que era sobre o f. Se fosse sobre o f, de fato, eu teria acabado, porque para qualquer x que eu pegasse, o conjunto finito era o mesmo. Então não tinha uma escolha, era simplesmente pega qualquer um que dá certo fazer a conta, mas você não precisa se preocupar qual foi. Mas como ele deu sobre B, e o B não está me dando no conjunto certo, eu ainda tenho que fazer uma correção. Qual que vai ser essa correção? Você consegue, usando um truque muito parecido com o que a gente fez aqui em cima, escrever o seguinte: para cada x que você pega, eu defino esse fx como sendo 1 sobre x, somatória do B pertencente ao bx, lambda x, b. Se você usar essa coisa que a gente fez aqui em cima, dessa unicidade desses escalares aqui em cima e substituir, se você tivesse começado com um y aqui, lembrando, se você começasse com y aqui, aparecer y aqui e aqui aparecer by. A gente já sabe que o bx é igual ao by, então você poderia já trocar por aqui. E a relação entre o lambda xb está dada pelaquela coisa lá em cima. Se você fizer isso e substituir, você vai ver que se você começasse com um fy, ele ia dar a mesma coisa. O resultado é o mesmo enquanto elemento, tá bom? A maneira de escrever é diferente, mas fazendo as simplificações necessárias, eles são iguais. Então, a escolha do fx não é arbitrária, ele está associado simplesmente ao f.
O fx não depende do xzinho que você escolheu dentro do fão, ele depende simplesmente do fão. Tudo bem? Então, com o fão você consegue definir quem que é esse finho baseado em qualquer um dos xzinhos que você pega lá dentro. E agora é o arremate final, fazendo um pouquinho de conta, você vai reparar que o f grau, aquele f que a gente começou lá em cima, o f grau, então aquele f lá em cima, desse cara aqui, basicamente porque você tem esse x aqui embaixo, é menos 1. Tudo bem? É uma conta aqui, aí depois você tem que verificar. Se ele é menos 1, lembra o que é ser... aqui não é f grau, né? A gente vai falar que ele é f homogêneo de grau menos 1. Tudo bem? Mas vamos simplificar assim, desse cara aqui. Se ele é f grau homogêneo, ele é f homogêneo de grau menos 1, quer dizer que na hora que você escrever ele na forma simplificada, no denominador vai ter que ter alguns elementos do x, do f, desculpa. Por quê? Porque se ele não aparecesse ninguém aqui, o grau dele seria, o f grau desse monômio aqui embaixo seria 0. Mas a gente quer que ele seja, todo mundo seja menos 1. E ele só tem infinitos termos. Pega esses caras que apareceram no denominador. Esses caras que apareceram no denominador, porque a gente está falando sobre o f grau, é um subconjunto do f. E é um subconjunto finito, porque esse denominador é finito. Esses caras a gente define como sendo o subconjunto finito do f. Então são os caras que aparecem no denominador quando você escreve esse cara na forma simplificada. E a gente mostra que ele é não vazio simplesmente porque ele tem grau menos 1. Tá bom? Então a gente teria conseguido acabar essa demonstração. Eu sei que ela é mais enrolada do que o normal, mas acho que se você depois para ler e vai tentando fazer as passagens não são tão difíceis assim. É só uma demonstração muito da esquisita mesmo. Tá bom? Só de curiosidade, esse resultado acho que é dos anos 80, é Andreas Blas, acho que 85 ou 86. Não sei se vocês já tiveram um curso na graduação mais recente, cuja demonstração é mais recente que essa. Tá bom? Então é isso por enquanto.